Quando o Ben saiu, como eu falei, elas colocaram ele no meu colo. Eu queria tentar fazer a Golden Hour, amamentá-lo por 1 hora, queria o contato pele a pele. Ele ficou comigo mais ou menos uns 5, 10 minutos no colo. E a enfermeira falou, agora a gente vai tentar expulsar a placenta. Então você vai continuar fazendo força de expulsivo, como se estivesse ainda em trabalho de parto, mas vai ser muito mais tranquilo, a placenta vai sair e tudo certinho. E ela me instruía, vai, agora faz força. E eu com o Ben no meu colo, vai, agora faz força. E eu fazia força e a placenta não saía de forma alguma. A placenta não saía, a placenta não saía. E eu fazia força, e eu fazia força. E o Ben não tava conseguindo mamar, porque eu não tava conseguindo, né, prestar atenção naquilo, me focar naquilo. Porque eu precisava estar fazendo força ali. E em um determinado momento a enfermeira tirou o Ben do meu colo. Porque eu tava cansando, tava ficando cansada, tava ficando mais letárgica, assim. E aí ela entregou pro Chris, o Chris tirou a camiseta, ficou sentado na poltrona ao meu lado e fez a Golden Hour com o Ben. Então ele teve a Golden Hour, só não foi comigo, foi com o pai. E tá tudo bem. E aí ela falou, continua fazendo força pra gente expelir essa placenta. E eu fazia força e nada. E eu já tava ficando muito cansada. Até que eu fiz uma última força e jorrou sangue na enfermeira. Eu não vi, eu não percebi isso. Quem me contou depois foi o Chris, que estava do meu lado, e ele viu. E aí eu iniciei uma hemorragia muito severa. Eu perdi muito sangue nesse momento. Não parava de sair sangue, não parava de sair sangue, e eu ainda tinha que continuar fazendo força para expelir a placenta. Então, quanto mais força eu fazia, mais sangue saía. E aí eu fui perdendo as minhas forças, na hora eu achava que eu só tava cansada, então eu só queria fechar o meu olho um pouquinho, e aí daqui a pouco eu me acordava com a enfermeira me chamando, Thaís, fique acordada. Mas eu hoje entendo, e eram desmaios, eram, né, perda de consciência, porque eu tava com a minha pressão baixa. Então, de tanto sangue que eu perdi, de tão severa que foi a minha hemorragia, eu tive uma hipotensão gravíssima. As minhas tensões foram 8/6. E aí eu depois, já em casa, estudando, e porque não é nada me foi informado no hospital, eu percebi que ali eu poderia ter morrido. Então, eu poderia ter tido falência de órgãos, meu coração poderia ter parado, enfim. É muito assustador e desesperador falar isso hoje, porque na hora eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só achei que eu estava muito cansada e que eu tava perdendo sangue, que é normal num parto uma mãe perder sangue. Eu fiquei em torno de 30 minutos tentando expulsar a placenta após a hemorragia e não conseguia. E aí a enfermeira me informou que era porque a minha placenta estava fragmentada, ela estava saindo em pequenos pedacinhos. E ela começou a tentar tirar a minha placenta com a mão, então ela introduzia a mão e tentava puxar pedaços de placenta de dentro de mim. Ela provavelmente não estava conseguindo, porque ela teve que chamar a obstetra. A mesma obstetra que veio com a enfermeira quando me foi rompida a bolsa. A obstetra voltou, se sentou na minha frente e começou a remover a placenta com as mãos. Naquele momento, eu já quase não tinha resquícios de anestesia no corpo, então eu já estava sentindo muito mais dor. E perceber ali que estava me sendo tirada a placenta com as mãos foi bem estranho, foi bem assustador, doloroso. E durou muito tempo, durou em torno ali de mais uma meia hora pra enfermeira, pra obstetra conseguir tirar a minha placenta. E aí, tirou, foi-se embora, e veio a enfermeira pra me dar os pontos. Que pensava eu que seria só um pontinho, porque eu tinha tido uma laceração mínima por conta de todo o meu trabalho maravilhoso com a fisiopélvica. Só que não, eu fiquei 1 hora sendo costurada, literalmente. Levei em torno de 30 pontos, porque literalmente rasgou a minha pele por dentro, me rasgou por dentro. Então, é muito triste, porque foi todo um trabalho, foram meses de preparo
para que o meu corpo não precisasse passar por isso. E depois perceber que eu precisei ficar 1 hora sendo costurada, que eu tive uma laceração com um grau muito grande, precisei levar muitos pontos, então isso é realmente frustrante. Mas, ok, finalizado os pontos, a enfermeira terminou de me dar os pontos, saíram todas da sala, o Ben voltou pro meu colo, o Chris falou pra mim, tá, eu vou aqui no supermercado ao lado buscar um jantar, porque isso já era 9 horas da noite e ele precisava buscar um jantar pra ele, porque após as 10 da noite ele não poderia mais entrar no hospital, por segurança e tudo mais. Eu falei, beleza, vai lá buscar teu jantar que eu vou ficar aqui com o Ben agora, eu vou ficar curtindo ele, conhecendo ele, sabendo quem ele é, tentando amamentar. E o Ben veio pro meu colo e o Chris foi buscar o jantar. Corta para eu me acordando com muitos médicos à minha volta, o Chris com o Ben no colo do meu lado e eu tava tendo uma nova crise de hipotensão. Minhas tensões baixaram de novo, vieram tentar me reanimar, não que eu tenha, né, não sei que palavra usar, vieram tentar reverter o caso da hipotensão, mas ou seja, o Chris saiu do quarto e eu estava com o Ben no colo. Eu não sei o que aconteceu. O Chris também não, porque ele não estava lá. Então eu não sei se eu desmaiei, eu não sei quem tirou o Ben do meu colo, eu não sei quanto tempo isso durou. Eu só sei que eu me acordei depois com o Ben no colo do Chris e os médicos todos na minha volta. Eu até brinquei que parecia Grey's Anatomy, porque tinha muita gente na minha volta. E tentando me aplicar novamente ocitocina e tudo, e remédios para que as tensões normalizassem. E pronto, ali as tensões normalizaram, nós ligamos para a família, mostramos o Ben, o Chris jantou e nós saímos do quarto de trabalho de parto e fomos para a sala de internamento mesmo, a sala na qual a gente ficaria com o Ben, o nosso quarto, que também não foi compartilhado, foi um quarto privado. Esse foi o fim do segundo dia, fomos pro quarto, o Chris jantou, eu fiquei com o Ben e fomos dormir. No terceiro dia, ou seja, na segunda-feira, nós acordamos e aqui mais um controle de horário. 9 horas da manhã, a auxiliar me trouxe um café da manhã, um pãozinho com manteiga e um chá, que eu tava há mais de 30 horas sem comer, mas pãozinho com manteiga e um chá desceram maravilhosamente bem às 9 da manhã. E logo em seguida veio a obstetra para me informar que eu teria que fazer uma ecografia para entender se a placenta tinha sido completamente removida ou não. E eu não sabia da possibilidade de a placenta não ter sido completamente removida. Eu achava que já estava tudo certo. E então eu finalizei meu café da manhã e fui acompanhá-la para fazer a ecografia. E neste momento ela me informou que eu ainda tinha resquícios de placenta no meu útero. E aí ela me disse que eu tinha 2 opções. Ou ela tirava o restante ali naquela hora, naquele momento, sem anestesia, com mais ou menos 30 pontos, com muitas dores, ela inserindo as mãos novamente em mim para retirar a restante de placenta, não era uma opção. Ou eu teria que ir para o bloco cirúrgico e fazer uma curetagem. Para mim, essa foi a pior parte de todos os meus 5 dias de internamento. Eu fiquei 5 dias internada, essa foi a pior parte, porque eu percebi que eu teria que ir para um bloco cirúrgico, na qual era uma cirurgia simples, mas eu estava muito debilitada, eu tinha perdido muito sangue, minhas tensões ainda estavam baixinhas, porque eu estava muito anêmica, e poderia uma cirurgia simples se tornar uma cirurgia de risco, mas era a única opção que eu tinha. Então, a médica disse para eu ficar em jejum, porque eu iria no final da tarde fazer a cirurgia. Ou seja, eu tomei aquele café da manhã, aquele pãozinho com manteiga, às 9 da manhã, e fiquei depois o resto do dia inteiro sem comer de novo para fazer a cirurgia. A cirurgia foi em torno de 5 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, e ali realmente saí do quarto.
dar tchau pro meu filho de menos de 24 horas de vida, me despedir dele sem saber se eu iria voltar, porque eu tinha muito medo de não voltar a vê-lo. Foi o pior momento que eu já passei na minha vida. Então, ali pra mim foi o ápice do medo, do trauma, do desespero. Mas fui. Me despedi do Cris, me despedi do Ben e fui. A cirurgia, como eu falei, durou em torno de 1h30. Correu, graças a Deus, tudo bem. E eu voltei pro quarto. Jantei, que eu tava com muita fome. Fiquei com meu filhinho. E finalizamos o dia. Durante esses primeiros momentos no quarto, por conta de eu estar tão debilitada, e também do fato de que o Ben nasceu muito pequenininho, ele nasceu pequeno para a idade gestacional, com 48 centímetros e 2,850 kg, de 41 semanas, é um bebê pequeno. Então, eu não conseguia amamentá-lo como deveria. O meu peito era muito grande pro tamanho da boquinha dele, e com isso ele não estava conseguindo se alimentar direito. E aí nós optamos por introduzir a fórmula e também a chupeta. Eram duas coisas que eu não queria que acontecesse, eu não queria ter que ofertar para o meu filho, mas que devido a todas essas situações eu não tive escolha. Ele não conseguia usar o meu peito para se alimentar e ele também não conseguia usar o meu peito para se confortar. Então eu usei a mamadeira e a fórmula para o alimentar e a chupeta para o confortar. Claramente ainda não superei, mas deu tudo certo. E fomos dormir. No início do quarto dia, pela parte da manhã, a médica voltou no quarto e falou que eu teria que fazer uma nova ecografia para ver se agora, de fato, a placenta tinha sido completamente removida do meu corpo. Fomos, e graças a Deus, a cirurgia tinha corrido 100% bem e eu já não tinha mais nenhum resquício de placenta no meu corpo. E então a médica me informou que devido a essa cirurgia, essa curetagem, eu teria que aplicar 12 dias de injeções em casa, sozinha, eu mesma, na barriga. Também tem um videozinho contando sobre isso lá nos meus destaques do Instagram, se tu quiser ver. Mas também foi muito difícil e foi muito traumatizante, porque eu nunca achei que eu teria que me aplicar uma injeção, ainda mais na barriga. Minha barriga ficou toda pipocada, toda marcada de agulhadas, mas faz parte. E aí a médica pediu pra eu fazer alguns exames de sangue e ela gostava de saber se o meu ferro estava baixo. Contextualizando, logicamente que o meu ferro estaria baixo. Por quê? Com 7 meses de gestação, eu fiz as últimas análises de sangue e foi detectado que o meu ferro estava 19. Um ferro, eu sou nutricionista, se você não sabe, um nível de ferro ideal para uma gestante é pelo menos 70. Pelo menos. O meu tava 19. Naquele momento eu fiquei com muito medo, por quê? Porque eu sabia que uma das principais causas para hemorragia pós-parto era uma deficiência de ferro na gestação. Então, naquele momento, com 7 meses de gravidez, eu entrei em contato com a equipe médica do Sistema Público de Saúde e eu entrei em contato com a minha médica do Sistema Particular de Saúde e pedi tanto para o público quanto para o particular para que me fosse feita uma aplicação, uma administração de ferro na veia, uma dose potente para que esses níveis subissem no meu sangue, e o meu pedido não foi atendido. Não me deram encaminhamento para fazer a aplicação de ferro intravenoso, me deram uma suplementação via oral muito descabida, que não iria fazer nem cócegas no meu corpo. Então, eu fiz o que eu pude, que foi suplementar via oral com um suplemento que eu conhecia, que é minha nutricionista também, porque eu tive acompanhamento com uma nutricionista materno-infantil, minha amiga Carol, e eu tentei fazer essa suplementação de forma mais eficaz possível
nas condições que eu tinha, mas eu sabia que aquilo não seria suficiente. Então, se com 7 meses de gestação eu já estava deficiência de ferro, após uma hemorragia severa, eu provavelmente estaria muito anêmica. E assim foi constatado que eu estava com um nível de anemia também muito grave e que eu teria que fazer uma transfusão de sangue. Então, também não iria embora no 4º dia. E aí aquilo já, sabe, virando uma bola de neve, a gente não aguentava mais ficar naquele hospital. Mas fomos para transfusão de sangue. Fizemos a primeira transfusão de sangue, correu tudo bem e finalizamos o 4º dia. No 5º dia, na quarta-feira, ao acordar, me fizeram uma nova análise de sangue e constataram que o meu ferro ainda estava baixo. E aí eles falaram que teriam que me fazer uma nova transfusão de sangue para uma nova administração de ferro. E aí eu olhei pra enfermeira apavorada, ela falou, mas não te preocupa que hoje tu vai embora. Eu falei, então, graças a Deus. E assim foi. Eu sinto que eu me acelerei um pouco agora nesse final contando, mas é porque eu já tava ficando agoniada. Eu já tô ficando agoniada de reviver esses momentos e de falar sobre isso. Imagino que vocês escutando também devem estar aí agoniados, mas foram dias difíceis, foram dias sombrios. Foram dias de muito aprendizado e de muito medo, mas que correu tudo bem, graças a Deus. E foi isso. No 5º dia fizemos uma nova transfusão, aguardamos a liberação da médica e tivemos alta. Durante esses 5 dias ainda teve um acontecimento que também nos deixou muito traumatizados e muito preocupados e nervosos, mas que não foi comigo, foi com o Ben. Mas isso eu vou contar em outro vídeo, porque esse daqui já tá enorme e também porque eu não tenho mais psicológico pra falar sobre isso hoje. Mas que também foi algo muito angustiante e algo que nos deixou assim durante os primeiros 30 dias de vida do Benjamin com o coração na mão. E que também fez com que os primeiros dias pós-parto fossem críticos e inesquecíveis de uma forma ruim. E esse foi o meu relato de parto. Eu espero que ele tenha te incentivado a buscar conhecimento. Eu espero que ele tenha te incentivado a não depositar a confiança e a tua saúde somente nas mãos dos profissionais de saúde. Busca conhecimento, corre atrás, te informa e luta para que a tua saúde seja respeitada, para que as tuas decisões e para que as tuas opiniões sejam ouvidas. Porque eu não fiz por onde e aconteceu o que aconteceu. Então busca conhecimento, corre atrás, conta comigo se tu precisar de qualquer coisa, se tu estiver em Portugal, se tu estiver no Brasil, se eu puder te ajudar com qualquer dica, qualquer informação, qualquer conhecimento, eu tô aqui pra ti. Eu espero que ninguém mais no mundo passe pelo que eu passei, porque foi realmente muito traumatizante e poderia ter sido evitado. Então, é isso. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue no Instagram, porque lá eu compartilho a nossa rotina dia a dia com esse menino que já vai fazer 2 meses, eu nem acredito. E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.